Abra sua Bíblia junto comigo no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 19. Gênesis capítulo 22. Obrigado, meu irmãozinho. Capítulo 22, de 1 a 19. Gostaria que você acompanhasse a leitura do texto sagrado. O texto diz assim, a palavra de Deus revelada, que diz que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, voltou Abraão para os seus servos, e juntinhos, foram para Berseba, onde fixou residência. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, estamos diante da tua palavra, estamos diante da tua presença.
aceita, Senhor, a nossa vida nesta noite diante do Senhor. Usa, Senhor, usa a nossa boca, usa o nosso intelecto, usa as nossas emoções, mas usa o Teu Espírito, Deus, para que sejamos ministrados nessa noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deixa a tua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 22, que nós acabamos de ler até do versículo de número 1 ao versículo 19. É um dos capítulos mais profundos das Escrituras. Também um texto profético. Quando nós vemos a figura do Cordeiro que aparece, ele está apontando, ele está direcionando para o Cristo que viria. Como o apóstolo, como o profeta João, ele disse, quando Jesus vem caminhando em sua direção para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão, esse homem chamado de o pai da fé, ele enfrenta a maior prova da vida. Porque Deus pede aquilo que ele mais amava. Isaque, o filho da promessa. Deus não pede o filho de Agar, Ismael. Mas Deus pede aquele que tinha sido prometido há muito tempo atrás, de que do ventre de Sara nasceria um herdeiro. Nasceria aquele que estenderia o legado de Abraão, completaria aquilo que Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Isaque seria aquele. É interessante porque Deus não pede a gente aquilo que não nos custa. Deus pede aquilo que custa. Custa a nós. Deus pede para nós obediência, e obediência custa. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes nós preferimos sacrificar do que obedecer. Nesse texto nós aprendemos que a verdadeira fé se manifesta por meio da obediência. Deus não queria a morte de Isaque, mas desejava provar a profundidade da confiança de Abraão no Deus da promessa. Sabe, meus irmãos e irmãs, às vezes é muito fácil nós falarmos: eu confio em Deus. Eu gosto muito até de um cântico que ele diz: confia em Deus aonde quer que vá, na terra firme ou sobre a ira do mar, ou seja, pois aonde for, confia em Deus em seu acesso. É muito fácil às vezes a gente cantar, mas é muito difícil a gente viver essa realidade. Porque quando nós passamos pela prova, nós começamos a dizer: Senhor, por que eu fiz? Por que eu obedeci ao Senhor nisso? Por isso, nessa noite, você com a sua Bíblia aberta, eu quero pensar com você sobre o desafio da obediência, o caminho da obediência e a recompensa da obediência. Há um desafio da obediência. No versículo de número 1 ao versículo de número 2 tem um desafio. Olha só o que diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do capítulo 22. Ele diz assim: depois dessas coisas. Que coisas? As coisas que tinham acontecido anteriormente. O nascimento de Isaque, Agar é enviada para o deserto, Abraão faz aliança com Abimeleque. Deus, ele começa a falar: Abraão, eu quero te desafiar. E ele diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão,
Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus. Abraão pensou que Deus ia parar só por aqui. Mas Deus disse assim: eu vou acrescentar mais alguma porção nesse ingrediente. Eu vou colocar mais algumas coisas nesse ingrediente. Eu não somente te chamei, você me respondeu positivamente, mas agora eu vou acrescentar mais algumas coisas que vai provar o que tem no teu coração. E Deus disse: toma o teu filho. E Deus faz questão de dizer assim: toma o teu filho, o teu único filho. Toma o teu filho, teu único filho. E o Senhor ainda vai mais longe. Ele coloca o nome. Ele diz Isaque, para não ter dúvida. Porque poderia Abraão titubear e dizer assim: mas ainda tem Ismael. Mas Deus resolve colocar o nome. Deus não deixa nada pela metade. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e nós falamos: por que, Deus? Mas aí eu aprendi com a dona Eda Penteado, uma senhorinha muito querida que convive com o lupo há 45 anos. E quando nós chegamos em Araras, ela disse assim: pastor, eu aprendi que não é por quê, é para quê. É para quê? Para que o nome de Deus fosse exaltado. E aí Deus fala para ele assim: Isaque. Mas aí Deus, para acrescentar mais ingrediente, neste momento ele diz assim: a quem amas? Imagine o coração de Abraão, irmãos. E Deus falando assim: a quem amas? Deus estava dizendo assim: você ama muito mais Isaque do que Ismael. Por isso eu quero que você me dê o melhor que você tem. Desafio da obediência. A prova não era para descobrir algo sobre Abraão, era para Abraão descobrir a profundidade da sua fé. Nós cantamos um cântico que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Talvez a tua fé esteja sendo provada. No meio de uma circunstância difícil, a sua fé esteja sendo provada. A fé que não é provada, irmãos, ela não é aprovada. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que a prova da nossa fé produz perseverança. A prova da nossa fé produz perseverança. Quando nós passamos pela prova, dando glória a Deus, nós saímos do outro lado mais maduros. Nós saímos mais preparados. Nós saímos mais qualificados. Nós saímos mais prontos para mostrar para as pessoas a razão da nossa fé. Crente que não é provado, você precisa de fazer um teste na tua vida. Quantas provas, né? As meninas passaram lá com a teste do Arthurzinho. Quando eu cheguei lá no hospital, o Arthurzinho lá, é prova. Gisele passou com a prova lá do netinho, é prova. Nós vamos passando pela prova, mas nós não vamos passando pela prova zombando, murmurando. Nós vamos passando pela prova acreditando de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus não faz promessa de graça, meu irmão. Deus não deixa a promessa parada no meio do caminho. A prova da sua fé é para que você seja aprovado e o nome do Senhor seja glorificado. O maior teste geralmente envolve aquilo que mais valorizamos. Isaque representava a promessa. Isaque representava o futuro. Isaque representava os sonhos de Abraão. Imagine, irmãos, era a promessa.
Era o futuro. Era aquilo que Abraão tanto sonhou. Eu fico pensando nos 25 anos de espera para que Isaac pudesse vir ao mundo. E agora? Agora nós vamos subir e vamos oferecer. Nós vamos fazer aquilo que Deus está pedindo. Porque o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o texto de Gênesis 22, ele disse assim, que Abraão, ele confiava de que se ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac dentre os mortos. E ele cita muito bem que ele diz que é por isso que Abraão fala, nós vamos e vamos voltar. Nós vamos lá fazer um sacrifício, mas nós voltaremos. Senão ele tinha dito, eu voltarei. Você está sendo testado em alguma área da tua vida? Você está sendo testado naquilo que você mais valoriza, que você mais gosta? Aquilo que você mais ama? E nós que somos pais sabemos disso. Mexe com a gente, mas não mexe com os nossos filhos. Que a gente vira uma caninana. A gente vira uma leoa. Ou um leão. É quando o teu filho fica doente, eu vi isso, né? Eu vi isso quando o Arthurzinho estava lá e eu vi o desespero da avó, o desespero da mãe. É quando o teu filho está lá com a febre de 38 e 39 que você não sabe o que fazer. É que você sente a dor no coração. Porque Isaac representava a promessa. E quando a gente tem promessa e recebe a promessa, a gente abraça a promessa. A gente gruda na promessa. A gente não quer perder a promessa. A gente chora pela promessa. E agora você olha e você vê agora, Senhor. E o meu futuro? E os meus sonhos? O que vou fazer? Sabe, irmãos, uma das experiências que eu tenho tido é que Deus frequentemente toca nas áreas que mais nós depositamos a nossa segurança. Às vezes a gente está muito bem empregado. Eu me lembro que quando eu casei, em 1989, trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, ganhava muitíssimo bem. E na virada da entrada do presidente Collor, a empresa despediu todo mundo. E a empresa despediu todo mundo e não pagava para as pessoas. E eu tinha acabado de casar naquela época, devia muita coisa. Mas aí eu comecei a ver de que eu tinha depositado a minha segurança ali. A minha segurança não estava em Deus, a minha confiança não estava em Deus, a minha confiança estava no bom emprego que eu tinha. Eu me lembro disso com o meu olhar brilhando, porque naquela época eu ia para o mercado, a empresa fornecia um vale muito alto, e eu ia para o mercado, enchia 3 carrinhos, e vinha para casa, aquela alegria, aquele negócio, aquela festa, mas de repente a festa acabou, a tristeza chegou, o luto chegou, a dor no coração chegou, e eu comecei a dizer, e agora, Senhor? O Senhor disse, eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus que provê. E 3 meses depois eu estava dentro de uma das maiores empresas
que era a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava nessa empresa, numa crescente muito grande. Mas Deus provou e disse: eu sou o Deus da provisão. Eu toco nessa área, mas eu abro com portas do céu sobre a tua vida. De ti farei uma grande nação. Precisamos, irmãos, ter obediência. A obediência exige colocar Deus acima de tudo. Quem é Deus na tua vida? Deus está em que posicionamento na tua vida? Mateus escrevendo, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o posicionamento de Deus na tua vida? Ele é o primeiro, ele é o segundo lugar. Caminho da obediência exige colocar Deus acima de tudo. Acima até da nossa própria vida. Fazer como Romanos diz: oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabe, irmãos, a obediência exige colocar Deus acima de tudo. Abraão precisava decidir entre o presente de Deus e o próprio Deus. Abraão precisava decidir. Nenhuma bênção pode ocupar o lugar daquele que nos abençoou, irmãos. Às vezes Deus nos abençoa e nós começamos a colocar isso em primeiro lugar. Eu me lembro que Nicolas tinha nascido e nós começamos a tratar o Nicolas como um bibelozinho. Sabe o que é bibelô, né? A Jana sabe, a Mara sabe. Era aquela coisinha de cristal. Em 1996 foi uma época muito fria em Limeira. E aí eu me lembro que eu e Cássia começamos a ficar em casa com Nicolas. Porque nós dizíamos assim: não podemos sair com o Nicolas não, porque está muito frio. Nicolas vai ficar doente. E a gente começou a insistir nisso. Faltamos um domingo da igreja, 2 domingos da igreja. E olha que nós não morávamos longe da igreja, nós morávamos na frente da igreja. Nossa casa era na frente da igreja. Era como se fosse a casa da irmã Fátima aqui e a nossa era a igreja. Aí um dia minha sogra chegou do culto. Nós morávamos no fundo da casa da minha sogra, tinha um apartamento, nós morávamos ali. E a minha sogra foi lá. A Noemi foi lá. E ela chegou, sentou com a gente e começou a falar: por que vocês não estão indo na igreja? Aí nós falamos: não, sogra, é porque nós estamos preocupados com o Nicolas. Por causa do tempo. Aí a minha sogra olhou para nós e disse assim: então vocês estão dizendo que é o Nicolas que é impedimento para vocês servirem a Deus? Então eu vou começar a orar para Deus tirar o Nicolas. Levar o Nicolas embora. Tirar. E aí nós começamos a chorar, eu e Cássia. Eu e Cássia começamos a chorar. E dissemos: não, Deus, leva o Nicolas não. Mas nós entendemos, irmãos, que nós estávamos colocando o Nicolas em primeiro lugar. No lugar de Deus. E entenda nesta noite que Deus não troca a glória dele pela glória de ninguém. O único digno de toda honra e de toda glória é o nosso Deus. Os nossos filhos são muito bons, mas eles são herança do Senhor. Como herança do Senhor nós temos que cuidar, sim, nós temos que chorar por eles. Eu choro pelo meu filho.
Falei isso hoje na escola bíblica dominical. Nosso filho tem 30 anos, solteiro, e a gente está orando para Deus mandar uma esposa para o nosso filho. Mas não uma curva de rio, para enganchar, mas que seja uma mulher de Deus. Porque nós nos preocupamos com o nosso filho. Nós oramos pelo nosso filho, mas o nosso filho não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. E todas as vezes que eu tentar colocar algo no lugar de Deus, Deus me coloca a prova para dizer, quero ver quem você ama verdadeiramente. O caminho da obediência passa pela prova. Mas existe um caminho da obediência. Do versículo 3 ao versículo de número 10 é o caminho. Imagina, presbítero Vanderlei, você andando 3 dias com um jumentinho, com o primogênito, com Wesley. Vamos andando. Coração. Pai Vanderlei, nós estamos indo para o sacrifício. Mas cadê o cordeiro? Pai, o senhor está com um cutelo na mão. O fogo está na mão. Nós estamos subindo para o sacrifício 3 dias caminhando. Mas cadê a oferta? Existe um caminho, irmãos. O caminho da obediência. Dia a dia, noite a noite. E nesse caminho da obediência, no versículo 3 mostra, Abraão não discutiu. Abraão não negociou. Abraão não adiou. Nós queremos discutir com Deus. A criatura querendo discutir com o Criador. Às vezes o nosso filho faz isso com a gente, não faz, Gisele? E criança é danado para fazer isso. Rebequinha chega para Timone e fala, por quê? Nós vamos na igreja hoje? Por quê? Ela não fala, eu tenho certeza, viu? Que ela não fala vamos na igreja, que ela gosta da igreja. A Rebequinha está se tornando rato de igreja. Apaixonada pela igreja. Mas às vezes a gente quer discutir com Deus. Mas aí quando eu vejo a vida de Jó, eu vejo que Jó não discute com Deus. Jó, quando ele passa por todo esse processo, ele diz assim, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Para de discutir com Deus. Deus só está trabalhando no vaso. Deus só está moldando o vaso. Deus só está preparando você para algo glorioso ali na frente. Então continue caminhando no caminho da obediência. Não negocie. Às vezes nós começamos a querer negociar, gente. Deus, faz isso que eu faço isso. Lá em casa, quando a gente chega lá em Limeira, aí a gente fala com o nosso filho assim, faz isso que nós faz isso. Se meu filho estiver ouvindo agora, ele vai ficar bravo comigo. Mas o meu filho, ele tem sobrepeso. E a gente está lutando com o Nicolas para ele perder peso. E aí um dia eu disse para o Nicolas assim, Nicolas, vamos fazer um trato. Se você perder 15 quilos até o final do ano, nós te damos um prêmio. E aí o Nicolas começou. A gente às vezes quer negociar com Deus. Deus, eu vou te oferecer meu filho, mas eu quero que o Senhor faça isso comigo. Ou às vezes nós procrastinamos as decisões que nós precisamos de tomar.
Vou deixar isso para amanhã. Ô Deus, vamos deixar isso para amanhã. Deixa eu pensar direito. Deixa eu ver direito se é isso mesmo. O caminho da obediência, irmãos, da obediência verdadeira, ela é imediata. Deus pediu, você sai. Deus mandou, você atende. Você não fica protelando as decisões que você precisa tomar ao lado de Deus. Quando você tem a convicção de que é aquilo que Deus preparou para o teu coração, não adie decisões. Não deixe a decisão para amanhã. Abraão, ele segue esse caminho da obediência. A obediência caminha pela fé e não pela explicação. Versículo 4 ao versículo 5, não tem explicação, irmão. Não existe explicação. Mas a obediência, ela persevera mesmo diante de perguntas. Às vezes a gente faz perguntas, o pastor Arthur falou isso. Às vezes a gente fica fazendo pergunta mesmo. E o Arthur tem toda a cátedra, o Arthur, ele tem toda a condição de falar isso, porque ninguém consegue, às vezes, passar pela situação que o Arthur passou, porque eu acompanhei o Arthur, porque eu sou contemporâneo da turma dele, de perder a esposa num acidente trágico, casado de novo. Arthur tinha acabado de casar, e vai descendo para a Baixada Santista, na praia. O carro abre a porta e a esposa é jogada para fora. Um acidente trágico. Não tinha nem celebrado ainda a lua de mel. E às vezes quando surge isso, vem algumas perguntas. E muitas vezes perguntas sem respostas. Imagina só, Isaac perguntando, pergunta difícil para Abraão: meu pai, onde está o cordeiro? Mesmo assim ele respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. A fé de Abraão era maior do que as suas dúvidas. A obediência, irmãos, entrega tudo ao Senhor. Abraão coloca Isaac sobre o altar. O altar simboliza a rendição total. Antes que Deus use as mãos, Ele deseja o nosso coração. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a colocar tudo no altar de Deus. A nossa casa, nossos filhos, o nosso amanhã é segunda-feira. As lutas vão acontecer. Coloca tudo no altar de Deus, porque quando nós colocamos tudo no altar de Deus, a recompensa da obediência vem. E nós podemos ver a recompensa do versículo 11 ao versículo de número 19. Você quer recompensa? Quem aqui quer recompensa? Quem aqui quer? Todos nós queremos recompensa. Então siga pelo caminho da obediência. Porque a recompensa vem, irmãos. A recompensa vem. A obediência, ela nos permite experimentar a provisão de Deus. Há uma provisão de Deus, há um Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Ele está aqui presente. Ele está presente aqui para recompensar, para prover a tua necessidade, que eu não sei qual é, mas Deus vai prover. Eu não sei se é necessidade afetiva, eu não sei se é necessidade emocional, eu não sei se é necessidade financeira, eu não sei que necessidade você precisa, mas o meu Deus, o seu Deus, é o Deus da provisão.
No momento certo, Deus providenciou o cordeiro. Quando Abraão chegou ao limite das suas possibilidades, Deus manifestou a sua provisão. A provisão divina geralmente aparece no lugar da obediência. A obediência fortalece o nosso testemunho. Abraão tornou-se exemplo de fé para todas as gerações. Sua obediência continua inspirando milhões de pessoas hoje. Nossa fidelidade influencia os nossos filhos, nossa igreja e as futuras gerações. Sabe, irmãos, os nossos filhos aprendem muito conosco. Eles aprendem muito conosco. Os nossos filhos gostam de seguir o nosso exemplo. Você tem influenciado os seus filhos, a sua casa? Qual que é a influência que você tem tido na tua casa? Quando o negócio fica conturbado, você tem reunido os seus filhos para orar? Seus filhos têm visto fé em você? Ou eles têm visto desespero em você? Nós podemos influenciar pessoas, gente. Pessoas podem ver em nós, homens e mulheres de fé. Alguém chegar e dizer assim: eu quero ser igual a irmã Fátima. Que luta, né, irmã Fátima? Quase todos os meses em Curitiba. Eu quero ser uma mulher perseverante assim. Hoje na escola dominical a gente estava falando sobre exemplos. E aí a gente citou o exemplo das irmãs Queiroz, que todas elas aprenderam a dirigir com o seu Edil. Todas. No Fusquinha, no Jeep. Aprenderam a dirigir. E gostam de dirigir. E apaixonadas por dirigir. Mas que outros exemplos, irmãos, nós temos deixado? Os outros legados que nós temos deixado? Será que nós temos estado somente preocupados em deixar uma conta bancária gorda para os nossos filhos? Um patrimônio que eles possam dizer: olha, eu não vou precisar trabalhar para mais ninguém. Ou nós temos deixado para os nossos filhos um legado de fé? Um legado de homens e mulheres de Deus, apaixonados por Deus, amantes de Deus, que gostam de adorar a Deus. Que legado nós temos deixado para essa geração? Que nós deixemos um legado de fé, irmãos. Que a nossa vida possa inspirar a vida de milhões de pessoas. Que a nossa fidelidade, irmãos, possa influenciar a nossa igreja. E a obediência, ela libera bênçãos para além dos nós mesmos. Deus reafirma a aliança. Multiplicarei a tua descendência. Versículo 17 e o versículo 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações. Você quer ter uma nação feliz? Quem aqui gostaria que Sengés fosse uma cidade feliz? Então nós precisamos influenciar a vida das pessoas em Sengés. Nós precisamos ser pessoas mais positivas, de fé. E aqui não é positivismo barato, não.
Não é positivismo de bater na madeira quando alguém... Não, não é isso não. É positivismo de mulher de fé. Mulher de oração. Homem de jejum. Homem que quando ele ora, durante 3 anos e 3 meses não cai um pingo de água. E que ele diz, agora eu vou orar. E Deus vai mandar chuva sobre Sengés. Qual tem sido a nossa influência, irmãos? Nós precisamos, irmãos, obedecer a Deus. A obediência de Abraão alcançou o mundo inteiro através da vinda de Cristo. Nunca sabemos o alcance eterno da nossa obediência. E por isso eu finalizo. O desafio da obediência. Deus prova a fé para revelar quem realmente ocupa o primeiro lugar em nossa vida. Quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida? É Deus? Ou é os prazeres deste mundo? O caminho da obediência é um caminho de fé, confiança, entrega e perseverança. É experimentar a recompensa da obediência, é experimentar a provisão, a presença nas promessas de Deus. Existe alguma área da sua vida que Deus está pedindo para colocar no altar hoje? Tem alguma área hoje que Deus está dizendo assim, coloca no altar. Porque eu vou prover. Porque eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Jeová Jireh. Eu nunca te abandonei. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu estava lá. Quando você passou pelo vale, eu estava lá. Segurando nas tuas mãos. Porque você decidiu em me obedecer. Em seguir o meu caminho. Sem questionamentos. Sabendo de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, nessa noite, que eu e você, diante desta palavra, de Gênesis capítulo 22, de 1 a 19, nós possamos seguir em obediência. Que nós possamos, irmãos, caminhar em obediência. E eu gosto muito que não é caminhar estático, é caminhando. Porque todos os dias nós somos desafiados à obediência. Que nós sigamos, irmãos. Assim como Abraão. Confie no Deus. O Deus que pede e entrega, a entrega é o mesmo Deus que provê. É o mesmo Deus que sustenta. É o mesmo Deus que recompensa aqueles que caminham em obediência. Porque o Jeová Jireh, Ele continua cuidando dos seus filhos. Ele continua cuidando de cada um de nós em nossas necessidades. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça em graça. Que Deus não nos deixe desistir, irmãos. Está difícil o caminho? Está pesado? Continua seguindo em obediência. Porque a obediência atrai a bênção que Deus tem preparado para nós. Curva a tua cabeça. E fecha os seus olhos. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Mas eu posso te dizer de que o Deus de aliança, o Deus de promessa, Ele não é homem para mentir.
Desiste não. Para não. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele mesmo que disse que ainda que você passasse pelo fogo, Ele não te queimaria. Ainda que você passasse pelas águas, elas não te afogariam. Aquele mesmo que disse que os leõezinhos sofrem fome, mas aqueles que confiam no Senhor são alimentados dia após dia, com a provisão do céu. Essa prova não é para te destruir. Ei, Deus manda te dizer nessa noite, você está passando por essa prova. Você está passando por essa luta. Está pensando que vai naufragar. E Deus manda te dizer que não. Deus manda te dizer nessa noite que essa prova vai passar. Essa luta que você está enfrentando vai passar. Você só não pode parar. Você tem que continuar caminhando rumo ao propósito de Deus para a tua vida. Porque Ele é o Deus da provisão. Talvez a provisão que você esteja precisando, ela não é material. Talvez o teu celeiro esteja lotado, mas a tua alma esteja sangrando nessa noite. Algo aconteceu que marcou a tua existência. Mas Deus manda te dizer nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. E nunca te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nunca te deixei e jamais te abandonarei. Porque você decidiu me obedecer. Obedecer em amor. E eu vou te recompensar. Eu vou recompensar a tua geração. Eu vou levantar a tua posteridade. Abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porque em você eu farei bendito todas as famílias da terra. Sengés vai ser abençoado com a sua presença. Você é um José que Deus colocou nessa cidade. Porque nos tempos de vacas magras você estará dando direcionamento. Você não tem entendido muito bem por que Deus te colocou naquele lugar. Mas Deus te colocou naquele lugar para que você seja bênção naquele lugar. Você seja alegria naquele lugar. Você seja vida naquele lugar. Porque eu te escolhi. Ei, eu te chamei pelo nome. E eu te disse, tu és meu. Tu és meu. Foi eu que te tirei lá de Ur dos Caldeus. Para te dar a terra que agora eu te juro que te darei. Querido Deus, meu Pai que estás nos céus, tem muitos irmãos e irmãs minhas aqui nesta noite, Pai,
estão vivendo uma prova, Pai. Estão passando pela prova. Mas estão passando, Senhor. Porque esta prova não é eterna. Essa prova é passageira, Senhor. Mas que o Senhor fortaleça-os na graça, Deus, para que eles possam permanecer fiéis, crendo naquele que é o Deus da provisão. Sustenta nas tuas mãos, Pai. Que não lhes falte a porção dobrada da alegria do Senhor. Que não lhes falte, ó Deus, a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Que não haja, Deus, dúvida no nosso coração, Pai, que nós continuemos caminhando confiantes no Deus da provisão. Mas que nós, ó Deus, continuemos caminhando em obediência, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Fique de pé. E receba agora, levante a tua mão. Em direção ao Deus da provisão. Tua mão está vazia. Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele vai encher a tua mão. Você está dizendo, está difícil, Deus. Mas Deus manda te dizer nessa noite que eu estou tocando nas tuas mãos. E há algo de Deus sendo ministrado sobre a tua vida nessa noite, do alto da cabeça à planta do pé. Algo de Deus nessa noite descendo sobre a tua vida, sobre a tua mente. Sobre as suas dores emocionais. Para te curar nessa noite. Porque Ele é o Deus da provisão. Você está com a tua mão aberta agora. Você que não está conseguindo dormir à noite. Você que está tendo insônia. O Espírito Santo manda dizer nessa noite que você colocar a mão sobre a tua cabeça agora. Porque você está tendo perturbação. Tem algo perturbando a tua mente. Coloca a mão sobre a tua cabeça nessa noite. E na autoridade do nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que está te perturbando. Repreenda mesmo em nome de Jesus. Diga, bata em retirada todo pensamento ruim que tenha entrado na minha mente. Há um espírito de cura nesse lugar, nessa noite, irmão. Há um espírito de cura nesse lugar, nessa noite, para doenças emocionais. Doenças de sentimento. Há um Espírito de Deus sendo movido neste lugar, nessa noite. E o Espírito de Deus está dizendo assim, está cura. Há um espírito de cura neste lugar, nessa noite. Há um Jeová Rafá passeando nessa noite e arrancando essas emoções malditas que têm atrelado, têm te seguido em muitos momentos da tua vida. E nessa noite há libertação nessa casa. Jesus nessa noite está entrando na tua casa agora, está entrando no teu coração e está dizendo, hoje veio salvação para esta casa. Em nome de Jesus. Você está ministrando sobre você. Está ministrando a cura sobre você nessa noite. Oh Deus, Deus de toda a glória, coloca a tua mão agora poderosa, Deus, em nome de Jesus, desça agora, nesta mão agora que está sobre esta cabeça, Deus, essa mente perturbada, Deus, o Senhor está repreendendo nessa noite, ó Deus, o espírito de suicídio. Oh, glória.
Jesus. Ah, Jesus. Faz mesmo, Senhor. Coloca a tua mão poderosa agora, Deus, e arranca. Arranca esse desejo de morte, Deus. Que está dizendo, não tenho mais razão para viver. Mas o Senhor está dizendo, eu estou renovando a tua razão para viver nessa noite, em nome de Jesus. Porque é eu quem te dou vida e te dou vida em abundância. Em nome de Jesus. Há renovo de Deus aqui nessa noite. Há renovo de Deus nessa noite. Há um Espírito de Deus nessa noite, passeando nessa noite aqui no meio da igreja. Há algo nessa noite visitando o teu coração naquele lugar que você nunca imaginaria que ele visitaria. Ele está visitando nessa noite. Eu estou mandando provisão nova sobre a tua vida. Você pensou que morreu? Não. Não morreu, porque eu sou o Deus da vida. Eu trago à existência coisas que não existem aos olhos humanos. Porque eu sou Deus, diz o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso, diz o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Eu estou agindo nesta área agora que você está achando que não tem mais jeito. Você sabe que Deus está falando é com você. Você sabe que Deus está mandando eu dizer é para você mesmo. Essa angústia que tem entrado no teu coração e não tem deixado você continuar caminhando. Você tem tudo e parece que não tem nada. Porque os sonhos foram perdidos. Ah, Jesus. Opera mesmo agora, Senhor. Opera mesmo, Deus. Repreende todo o gafanhoto, migrador. Repreende, Deus, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, o espírito de morte, ó Deus, que está com a espada desembaiada tentando entrar naquele quarto agora. Bata em retirada agora, diabo. Pega tudo que é teu e vai embora. Em nome de Jesus. Aquilo que tentaram implantar na tua vida, Deus manda te dizer que levantaram algo sobre a tua vida, mas eu estou desfazendo nessa noite, porque eu sou o Deus que desfaço. Eu desfaço. Toda arma forjada contra a tua vida está caindo por terra nesta noite, em nome de Jesus. Porque há um anjo de Deus passeando aqui nessa noite. E você vai dizer, 19 de julho, foi o dia que mudou a minha história. Foi o dia que mudou a minha história. Porque Deus entrou. Ele entrou, papai. Papai entrou. Papai está colocando anel no teu dedo nessa noite. Está colocando uma capa nova. Está tirando essa capa surrada e está dizendo, agora joga fora, porque você vai ter capa nova. Você vai ter vida nova. Você vai ter alegria nova. Eu estou renovando. Em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o Deus que realiza coisas tremendas no nosso meio, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua doce presença. Presença santa, que veio sobre nós e encheu-nos com o seu poder, Pai. E que agora, Deus, os meus irmãos e irmãs, vocês sigam em paz. Porque a graça do Senhor Jesus, o amor que é infinito de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Divino Espírito Santo repousou sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua posteridade, hoje e para todo sempre.
Amém e amém.